Vou tratar do crime descrito no artigo 122 do Código Penal, tendo em vista a sua importância e a modificação recente que foi feita nesse tipo penal a partir da Lei 13.968 de dezembro de 2019. Esse crime do artigo 122 do Código Penal era muito citado entre os crimes que não admitem tentativa. Por quê? Porque ele era um crime condicionado ao resultado. O induzimento, instigação ou prestação de auxílio ao suicídio ele só acontecia se a vítima sofresse lesão grave ou morte. Então ele era um crime condicionado ao resultado e por isso ele não admitia tentativa. Ou a vítima sofria lesão grave e o crime estava consumado, ou a vítima morria e o crime estava consumado, ou não ocorria lesão grave ou a morte e não haveria crime nem sequer tentado. Então esse era um exemplo clássico dos crimes que não admitem tentativa. Esse artigo 122 antes era sempre citado nessa direção. Agora, com a lei de dezembro de 2019, houve uma alteração no tipo penal. O tipo abrangeu a automutilação, ele cresceu, e além disso, ele previu a lesão grave e a morte como figuras qualificadas. De forma que hoje o artigo 122 do Código Penal permite sim a figura do crime tentado. Eu vou ler o novo tipo penal, vou ler o velho e o novo tipo penal do 122. Antes de dezembro de 2019, o artigo 122 do Código Penal fazia a seguinte previsão em seu tipo penal: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. E ao prever a pena, o preceito secundário dizia assim: reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então vejam, só haveria consumação do crime e o próprio crime se houvesse lesão corporal de natureza grave ou se houvesse a morte da vítima. Esse tipo mudou. E agora, com a Lei 13.968 de dezembro de 2019, nós temos uma outra redação para esse tipo penal. A redação atual é a seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então vejam que aqui foi incluído uma nova figura, ou praticar automutilação. Então você induzir, instigar ou prestar auxílio para que alguém venha praticar a automutilação, agora configura o crime do artigo 122 do Código Penal. E vejam que o caput do 122 não condiciona a consumação do crime à lesão corporal grave ou à morte da vítima. Esse condicionamento ele vem em outros parágrafos previstos agora com qualificadoras. Então vejam o parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, aí vem o Código Penal no 122 e traz uma nova pena, ou seja, prevê no parágrafo 1º uma qualificadora do 122. E no parágrafo 2º diz: se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, e prevê uma outra pena, uma nova pena. Então nós temos hoje o caput prevendo a figura do crime simples, o parágrafo 1º uma qualificadora e o parágrafo 2º outra qualificadora. De forma que hoje esse crime admite tentativa porque ele já não é mais um crime condicionado ao resultado. Aqui uma discussão que já existia na época do preceito antigo e continua existindo atualmente é se pode ou não praticar esse crime por omissão. Você pode praticar o crime do artigo 122 do Código Penal diante dessa nova redação, dada pela Lei 13.968 de dezembro de 2019, por omissão? Antes de responder esse questionamento, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Essa discussão em torno de se o crime do 122 pode ou não ser praticado por omissão é uma discussão bem antiga e traz uma controvérsia doutrinária enorme. Há bastante divisão a respeito do posicionamento buscando a resposta a esse questionamento. Grande parte da doutrina diz o seguinte:
se o agente criminoso for garantidor, se ele estiver naquele rol do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, por ele ser garantidor, ele pode sim praticar o crime do artigo 122 por omissão. Então, por exemplo, o agente penitenciário que identifica um preso que está fazendo greve de fome e não impede essa greve de fome que leva o preso à morte, a doutrina tem entendido, esse primeiro posicionamento tem entendido, que esse agente penitenciário pode sim, por omissão, responder pelo artigo 122 do Código Penal. Essa posição ela é sustentada por vários doutrinadores. Eu vou citar aqui alguns. Nós temos aqui o Aníbal Bruno, César Roberto Bittencourt, Fernando Capês, o Flávio Monteiro de Barros, Júlio Fabrini Mirabete e Magalhães Noronha. Todos esses autores entendem que o artigo 122 pode sim ser praticado por omissão, desde que o agente criminoso seja garantidor. Outra parte da doutrina, formando aqui uma segunda corrente de pensamento, entende que não há como você induzir, instigar ou prestar auxílio através de um comportamento negativo como a omissão. Porque o induzimento, que é aquela situação em que o agente criminoso faz nascer na cabeça da vítima a ideia do suicídio ou da automutilação, só pode ser praticado por um comportamento positivo, uma ação. A mesma coisa ocorre com a instigação, sabendo que a instigação não se confunde com o induzimento. O induzimento é quando o agente criminoso faz nascer na cabeça da vítima a ideia de automutilação ou de suicídio. A instigação não. Na instigação, a vítima já tem a ideia de praticar o suicídio. O agente criminoso apenas reforça essa ideia. E prestar auxílio é prestar auxílio de natureza material. Por exemplo, alguém quer se matar e diz, olha, eu quero me matar e para isso eu vou me jogar do 10º andar de um prédio. O agente criminoso vai lá e empresta a chave do apartamento e diz, olha, eu tenho um apartamento no 10º andar, talvez seja útil para você praticar o seu suicídio. Isso ele prestou um auxílio de natureza material. E essa doutrina, essa segunda corrente de pensamento, entende que não há como prestar auxílio através de um comportamento negativo, através de uma omissão. Essa questão é tão controvertida que eu vou ler aqui para vocês alguns autores que estão inseridos nessa segunda corrente de pensamento. Eu posso dizer aqui que o Celso Delmanto está nessa segunda corrente de pensamento, o Damaso de Jesus, o Heleno Cláudio Fragoso, Frederico Marques e o Bento de Faria. Então vejam que é um assunto bem controvertido, mas a primeira corrente de pensamento que admite o sujeito, o agente criminoso, a praticar o induzimento ao suicídio ou à automutilação por omissão, desde que ele seja garantidor, é a corrente que tem prevalecido, é a corrente de pensamento que tem prevalecido. Mas é uma posição, é um assunto bem controvertido em que a doutrina está bem dividida no que diz respeito à resposta a esse questionamento. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que eu estou colocando aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like no nosso vídeo e também compartilhar o vídeo entre os amigos que estão estudando para concurso público, com a finalidade de que esse vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.